Olá, meu nome é Elis, sou estudante do curso de Pedagogia da UFLA e vou apresentar o meu artigo de TCC. O tema escolhido foi Práticas Pedagógicas no Processo de Alfabetização de Jovens e Adultos. A minha orientadora é a professora Franciane Souza Ladeira Aires. Bem, para começar, eu quero dizer que o que me levou a escolher esse tema de pesquisa foi por acreditar que a alfabetização talvez seja a maior experiência de liberdade e transformação que alguém possa ter, pois conseguir ler palavras e frases pela primeira vez proporciona um sentimento de independência e alívio. É como tirar uma venda dos olhos, tornar tudo nítido, visível, passível de entendimento. Mas ainda hoje existem milhões de jovens e adultos que não conseguem vislumbrar essa sensação de liberdade, pois não sabe ler e escrever o próprio nome. E isso sempre me causou muita inquietação. Sempre me perguntei por que tantos jovens e adultos procuram as escolas ainda hoje, mas não conseguem aprender a ler e escrever. Será que são as práticas utilizadas para o trabalho com eles que dificulta o processo? Então, isso daí sempre foi uma questão para mim, pois assim, eu tive experiências em minha família, né, de pessoas que sabiam fazer coisas super difíceis. E já na idade adulta procuraram uma escola, frequentou a escola para tentar aprender a ler e não conseguiu. E isso foi uma coisa assim que sempre me causou dúvidas. Por que que uns conseguem e outros não? Então, por isso eu decidi pesquisar sobre esse tema. Então, os objetivos dessa pesquisa foi justamente buscar compreender os fatores que influenciam no desenvolvimento da alfabetização de jovens e adultos. E especificamente compreender quais são as práticas utilizadas nesse processo de alfabetização de jovens e adultos. E investigar o que dificulta tal processo por meio de estudos e pesquisas apresentados no grupo de trabalho GT18 da ANPED, que trata de educação de pessoas jovens e adultas. Com o intuito de atingir os objetivos dessa pesquisa, foi abordado a historicidade da EJA no Brasil, que teve início com a catequização dos indígenas e escravos no Brasil colônia. Naquele tempo, era uma educação praticada pelos jesuítas nos moldes católicos para todo esse público. E foi-se avançando essa prática de alfabetização até o período da pré-república, com a criação das primeiras escolas noturnas no Brasil, que atendiam os trabalhadores analfabetos. Durante essa transição do Império República, a educação foi considerada como a solução dos problemas da nação, havendo intensos debates políticos. E daí por diante foram criadas algumas campanhas contra o analfabetismo que não tiveram muito sucesso. Em 1967 foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL, que era destinado a um público com idade de 15 a 30 anos. Ele foi extinto em 1985. Houve aí também, durante esse período, a regularização do ensino supletivo, que é um marco importante. A Constituição de 1988 tratou a EJA como um dever do Estado. Isso se modificou nos anos 90, que passou a ser responsabilidade dos municípios. A EJA foi reconhecida como uma modalidade da educação básica através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nos anos 2000,
por meio do Ministério da Educação, tivemos muitos atos para democratizar a educação, dando continuidade ao programa Brasil Alfabetizado. Foi criado várias políticas públicas para essa modalidade. Já no governo atual, houveram recuos preocupantes quanto a tudo que a EJA havia conquistado, né? Recursos financeiros diminuíram bastante. E para piorar, veio a pandemia da Covid-19 no Brasil, ocasionando o fechamento das escolas e da EJA. Bem, eu elenquei aqui as contribuições de Paulo Freire para a alfabetização de jovens e adultos mais importantes. Paulo Freire trouxe ao cenário brasileiro uma nova forma de alfabetizar. Ele trabalha a alfabetização, a prática dele de alfabetização, através da valorização do diálogo e interação como elementos essenciais para consolidar a libertação do educando e o direito à educação básica. Por meio da realidade do aluno, ele seria alfabetizado. Esse é um dos desafios da EJA na atualidade. Paulo Freire rebate o uso de cartilhas, pois ele acredita que utilizar cartilhas na alfabetização de jovens e adultos traz uma prática obscura que não tem significado para esse público. Pois os indivíduos regressam à instituição escolar com a expectativa de mudar de vida. Eles procuram voltar à escola geralmente por querer um emprego melhor ou até mesmo manter o emprego que eles têm, né? E ele sempre enfatizou que a EJA tem que ser um espaço acolhedor, instigadora de criticidade, e não apenas formação técnica profissionalizante. O que isso quer dizer? Que a EJA ela tem que saber despertar, né? O educador da EJA ele deve incentivar o aluno a questionar, a conhecer, a despertar a curiosidade humana, né? E ele próprio, o educador, deve ser curioso diante dos seus alunos, pois só assim ele irá ter percepção sobre as necessidades dos alunos e assim traçar um trabalho adequado a eles. Para Paulo Freire, o educador deve atuar como um mediador no processo de ensino-aprendizagem, considerar as experiências de mundo dos alunos e ambos terem uma interação com o propósito de aprenderem juntos através de uma troca de experiências, vivências. Isso culmina numa boa relação entre todos os envolvidos no processo. Outra coisa muito importante é a formação de professores para essa modalidade da EJA. É muito importante que o professor que vai atuar nessa modalidade tenha uma formação específica, né, a fim de produzir uma educação significativa para os jovens e adultos. Trajetória metodológica da pesquisa. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de forma analítica e descritiva, com abordagem qualitativa. Pesquisas da ANPED sobre a alfabetização de jovens e adultos. Eu vou falar aqui sobre os fatores que dificultam o processo de alfabetização de jovens e adultos, de acordo com essas pesquisas da ANPED. O educando não consegue conciliar a atividade laborativa com a atividade escolar. Quando isso acontece, o acesso aos estudos fica em segundo plano. E isso se deve, muitas vezes, à inflexibilidade do trabalho e até mesmo da escola. A mulher é algo mais complicado pela jornada dupla,
acaba renunciando à formação educativa em prol da família. A situação da mulher é muito delicada mesmo, porque ela trabalha, né, muitas vezes durante o dia fora, chega em casa, tem mil e um afazeres para fazer, para cuidar, fazer comida, cuidar de filho, etc. Então acaba que ela deixa também os estudos assim para uma outra oportunidade, se houver. Os sertanejos são excluídos junto às camadas mais pobres. São excluídos de direitos como educação. Os sertanejos, eles têm trabalhos muito exaustivos. Eles trabalham na agricultura, na pecuária, debaixo assim daquele sol incandescente e acabam desanimando devido ao cansaço físico, né? O educando ser responsabilizado como seu fracasso ou sucesso diante do processo da alfabetização de jovens e adultos. Isso se deve muitas vezes ao fato deles nunca terem tido a oportunidade de acesso à educação. Então, eles não podem estar fadados ao fracasso, ao sucesso. Né? Cada um tem o seu tempo de aprendizagem e isso tem que ser respeitado. O educando não encontra muito sentido no ato de ser alfabetizado. Isso daí acontece porque durante a prática pedagógica dentro da sala de aula, são discursos assim desconectados com o cotidiano da EJA. Falta de ancoragem ao diálogo freiriano. Não pratica, né, aquele aprendizado significativo, aquele trabalho de ensino-aprendizagem significativo para o aluno. Muitas escolas se encontram localizadas em periferias, que é igual exclusão social. Sim, só o fato de morar em lugares de difícil acesso dificulta muito essas pessoas a estar frequentando a escola. Mais fatores que dificultam o processo de alfabetização de jovens e adultos são as inúmeras adversidades no dia a dia, tanto voltadas para o educador como para o educando, como pela própria instituição escolar, a situação financeira do aluno. Isso aqui é uma questão de sobrevivência. Se o aluno tiver que optar ou trabalhar ou estudar, ele vai optar pelo trabalho, né? Porque ele depende daquilo ali para sobreviver. Falta de preparo de professores em se tratando da preparação para trabalhar na EJA. Muitos profissionais não reconhecem a diferença metodológica entre a educação das crianças com a educação dos jovens e adultos. Acabam infantilizando a prática e tornam o aprendizado sem sentido. Falta de estrutura na EJA quanto a atender o seu público de forma errônea, ou seja, com questões pedagógicas voltadas à realidade do mesmo. Isso daqui tem que trabalhar com a realidade do aluno. Né? Se trabalhar com uma realidade que não é deles, ele vai acabar se evadindo da escola, não vai encontrar significado no aprendizado. Grande diversidade do público, e assim as políticas públicas acabam não promovendo a leitura de forma adequada. Isso aqui, na realidade, proporciona uma baixa escolaridade pelo fato da grande diversidade do público. Agora eu vou falar sobre as práticas pedagógicas da alfabetização de jovens e adultos, de acordo com as pesquisas da ANPED. Práticas pedagógicas integradas, interdisciplinaridade junto às práticas pedagógicas. Um exemplo para se trabalhar essa interdisciplinaridade é o ensino da língua portuguesa, que ela vai estar presente em todas as disciplinas, tanto na leitura quanto na escrita.
Deve ocorrer um equilíbrio entre as atividades, não sendo somente práticas, mas também teóricas. É muito necessário o educador saber aliar a teoria à prática. Ele tem que passar a teoria para o aluno também. Incentivar a participação dos educandos em grupos de pesquisa. Isso é necessário e importante para integrá-los, né? E também para a formação humana. Práticas pedagógicas da EJA devem ser embasadas na realidade de seu público, na vivência de seus educandos e, acima de tudo, com muito respeito. Isso aqui é a presença de Paulo Freire, né, gente? É a praxis freiriana. Aprimoramento da organização do trabalho pedagógico da EJA com foco em temas geradores. Possuir a realidade do aluno como início do planejamento de práticas pedagógicas em sala de aula é essencial para isso daqui. Trazer para dentro do muro da EJA conceitos e práticas que não lembre o educando daquela escola que ele se evadiu. Muito interessante isso, porque nesse tempo em que esses alunos estiveram fora da escola, ele construiu outros conhecimentos do seu dia a dia e não devendo enfatizar um passado ruim, valorizando o que foi significativo para ele até agora. Nas práticas pedagógicas, relacionar a educação e trabalho numa formação integral, numa concepção freiriana. Isso aqui quer dizer para trabalhar o estudante da EJA, respeitando suas necessidades e especificidades junto às práticas pedagógicas. Conclusões acerca da pesquisa. As questões investigativas e os objetivos foram atingidos. Um dos grandes desafios da EJA é que ela não traduz a sua prática pedagógica em ações mecânicas e desinteressantes, né? Artificializando o uso da língua escrita no universo de suas atividades. O professor da EJA deve utilizar e enfatizar a cultura escrita em seu cotidiano escolar. O professor da EJA deve planejar sua ação no espaço da escola, visando contribuir para a motivação dos alunos. O educador da EJA deve planejar as atividades, observando as vivências e as experiências de seus alunos, a sua visão de vida. O professor não deve restringir sua ação à reprodução das antigas cartilhas e a livros didáticos. O professor, além de promover a alfabetização, também deve manter seus alunos informados em interação com os fatos. Eu cheguei à conclusão que o aluno deve compreender o texto e seu contexto, sendo alfabetizado e letrado. O professor da EJA deve dar significado à alfabetização e a possibilidade de continuidade de estudos e pesquisas sobre esse assunto, pois a cada ano o público da EJA tem se feito diferente diante de uma sociedade que também evolui a cada dia. Eu aprendi que o insucesso da EJA decorre da falta de planejamento coerente, de um planejamento de diálogo, reflexão e praxes e de uma boa avaliação. Fatores condizentes com a vivência do jovem adulto da EJA, que tanto Paulo Freire enfatizou em suas obras. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, que tem me ajudado muito nessa trajetória toda que eu percorri até aqui, a minha família que sempre me apoiou e compreendeu tudo que eu tenho vivido, a minha orientadora, professora Franciane, por tudo que ela fez por mim, o quanto ela me auxiliou, quanto ela me ajudou, sabendo tudo que eu passei, ela acreditou em mim, acreditou que eu era capaz. Quero agradecer aos outros professores, a professora Maria Tereza, ao professor e tutor Marcos, que sempre assim me deram palavras de incentivo quando eu mesmo já não acreditava mais. Muito obrigada. E essas aqui são as referências bibliográficas.